Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos a mais uma aula de português. O tema da nossa aula de hoje é concordância verbal. Vamos dar início. O que vem a ser a concordância verbal, não é? Entre o verbo e o sujeito há sempre uma relação direta. A esta relação dá-se o nome de concordância verbal. Ou seja, a concordância verbal é a relação direta estabelecida entre sujeito e verbo. Um está ou deve estar concordando com o outro. Logo, se o sujeito está no plural, o verbo deve estar no plural concordando com ele. E se está no singular, o sujeito deve estar também no singular concordando com o verbo, certo? Olha aqui dois exemplos. Primeiro exemplo, Ali aparece recolhendo sua mercadoria. Ali é o sujeito, singular. Aparece é o verbo que está ligado ao sujeito. E o verbo também está no singular. Bem, se eu só tenho um sujeito no singular, o verbo deve aparecer também no singular, certo? Já na segunda opção, no segundo exemplo, nós temos a seguinte frase: Refugiados aparecem recolhendo suas mercadorias. Refugiados é o sujeito e o sujeito no plural, certo? Aparecem é o verbo que está ligado ao sujeito. Também está no plural. Por quê? Porque estamos falando de mais de um refugiado no plural. Então, se o sujeito está no plural, o verbo vai aparecer também no plural, concordando com o sujeito. Então, a concordância verbal é nada mais do que o verbo concordando com o sujeito. Esteja ele no plural ou no singular, o verbo vai seguir o que o sujeito determinar na oração, certo, pessoal? Quando o sujeito composto encontrar-se após verbo, este poderá ir para o plural ou concordar com o número mais próximo. Exemplo: Morreu o ministro da Defesa e centenas de civis num atentado em 2012 em Damasco. Quem morreu aqui? O ministro da Defesa e centenas de civis. Então, nós temos aqui sujeito composto, mais de um sujeito na oração. Nesse caso, o verbo ele pode ficar no singular concordando apenas com o primeiro sujeito, ou no plural, concordando com os dois sujeitos, como tem a segunda opção de frase, ó. Morreram o ministro da Defesa e centenas de civis num atentado em 2012 em Damasco. Certo, pessoal? Então, sempre que o sujeito for composto, você pode utilizar o verbo concordando apenas com o sujeito inicial, o primeiro sujeito, ou verbo no plural concordando com os dois sujeitos. As duas formas estão corretas. Os verbos intransitivos e transitivos indiretos ficam na terceira pessoa, no singular, quando o sujeito é indeterminado, acompanhado do pronome se. Nesse caso, se é classificado sintaticamente como índice de indeterminação do sujeito. Por exemplo, precisou-se de muitos grupos humanitários para ajudar os sírios. Essa regrazinha de sujeito indeterminado nós já estudamos, não é isso? É quando não é possível determinar o sujeito da oração e, na sua maioria, isso acontece quando é utilizado o se logo após o verbo, tá, pessoal? Quando a palavrazinha se, ela é acrescentada após o verbo, como nós temos esse exemplo aqui. Precisou-se. Neste caso, não é possível identificar quem que precisou. O sujeito aqui ele é indeterminado e por isso é utilizado a partícula se, para dizer que esse sujeito ele é indeterminado, certo? Então, o se ele ajuda para que a gente identifique que naquela oração o sujeito ele vai ser indeterminado, não dá para determinar quem seja o sujeito. O verbo transitivo direto ou direto e indireto, conjugado com o pronome se, indica a existência de um sujeito paciente, ou seja, um sujeito que sofre a ação do verbo. Nesse caso, o pronome se exerce a função de pronome apassivador.
Sendo assim, a concordância entre o sujeito e o verbo é feita de acordo com a regra geral. Se o sujeito estiver no singular, o verbo concorda com ele, flexionando-se também no singular. Se o sujeito estiver no plural ou for composto, o verbo concorda com ele, flexionando-se no plural. Aí aqui nós temos 2 exemplos. Desalojaram-se muitos sírios. Desalojou-se aquele sírio. Então, neste caso, de verbos transitivos e intransitivos, o plural do verbo irá seguir a identificação do sujeito. Se o sujeito estiver sendo identificado no plural, o verbo vai para o plural. Se o sujeito estiver sendo identificado no singular, o verbo vai para o singular. Como nós temos aqui, aquele sírio é um sujeito no singular. Então, desalojou-se, sem plural, é o correto a se utilizar. Muitos sírios é o sujeito no plural. Então, desalojaram-se é a forma correta de utilizar o verbo para esse sujeito, tá? Então, nestes casos de verbos transitivos e intransitivos, é utilizada a regra geral da aplicação do verbo, que vai ser estar de acordo com o sujeito, plural ou singular, certo, pessoal? Quando o núcleo do sujeito é constituído de nome ou pronome que se refere a uma coleção ou grupo, seguido ou não de complemento no plural, o verbo pode ser conjugado no singular ou no plural. A língua moderna, porém, privilegia, por questões estéticas, a construção com a concordância no singular. Por exemplo, um grupo de pessoas entrou na prefeitura. Estaria certo também um grupo de pessoas entraram na prefeitura. Porém, por uma questão estética da frase, é mais propício utilizar o verbo no singular quando se tratar de grupos, tá, pessoal? Grupo de pessoas. Então, quando se tratar de uma coleção ou de grupos, é muito melhor utilizar o verbo no singular. Apesar de que no plural também estaria certo, mas a construção da palavra fica mais bonita, a estética da oração fica mais bonita quando se utiliza no singular. Por isso que o português privilegia, nestes casos, o uso no singular, ok? Quando o sujeito for constituído por expressões partitivas, grande parte de, uma porção de, grande número de, seguidas de expressões no plural, há dupla possibilidade de concordância, ou seja, o verbo pode ser flexionado tanto no singular quanto no plural. Por exemplo, um grande número de abelhas saiu da colmeia. Um grande número de abelhas saíram da colmeia. Então, aqui, igualmente à opção anterior, nós podemos utilizar o verbo tanto no plural quanto no singular quando se tratar de expressões partitivas, ou seja, partes de determinada quantidade, ok, pessoal? Aí você também pode utilizar tanto no plural quanto no singular, porque no singular você vai estar determinando aquela parte que você falou e no plural você vai estar determinando o grupo todo daquilo que se fala. Então, as duas opções estão certas. O verbo pode concordar tanto com um quanto com o outro. Neste caso, nesses 2 exemplos, saiu está concordando com um. Na segunda opção, saíram está concordando com abelhas. Entenderam? Então, as duas opções ficam corretas, tá, pessoal? Igual na opção anterior, ó, entrou está relacionado a um. Entraram estaria relacionado a pessoas. Então, as duas opções ficariam certas também. Mas, como a gente falou por estética da palavra, é melhor utilizar-se no singular, ok? Observe algumas situações de concordância verbal que, por vezes, podem causar dúvidas. Caso 1.
concordância com o número percentual. Quando o percentual não estiver relacionado a um substantivo, o verbo deve concordar com o número. Exemplos: 1% recebe ajuda da população de Boa Vista. Exemplo 2. 10% recebem ajuda da prefeitura local. Então, quando o percentual ele não estiver relacionado a um substantivo, o verbo ele deve concordar sempre com o número. Neste caso aqui, o percentual na primeira opção não está relacionado a nenhum substantivo. E a segunda opção também não está relacionada a nenhum substantivo. Logo após esse percentual, nós temos apenas o verbo que está sendo ligado a ele, certo? Então, como nós não temos aqui um substantivo, o verbo ele vai ser utilizado de acordo com a porcentagem. 1% a gente sabe que é uma quantidade no singular, 1. 10% é uma quantidade que nós podemos considerar já no plural, porque é mais de 1, certo? Por isso, o verbo ele vai seguir essa flexão. 1% recebe e 10% recebem. Então, nessas questões que forem utilizadas porcentagens, percentual de coisas, que não tiver um sujeito ou um substantivo determinado no plural ou no singular, você vai utilizar o verbo de acordo com a porcentagem estabelecida, certo, pessoal? Segundo caso, concordância com o substantivo que segue percentual. Os percentuais também admitem uma concordância com o substantivo que eles seguem. Se o substantivo que segue o percentual estiver no singular, o verbo deve ficar no singular. Por exemplo, no total, 60% da imigração venezuelana do Brasil é refugiada. Então, nós temos aqui imigração no singular como sujeito, como substantivo da oração, certo? Então, nós temos aqui um singular. Logo, o verbo vai concordar no singular, certo, pessoal? 60% da imigração no singular, sujeito no singular. Venezuelana no Brasil é refugiada, verbo no singular. Já na segunda opção, se o substantivo que segue o percentual estiver no plural, o verbo vai ficar no plural. Por exemplo, no total, 60% dos imigrantes venezuelanos no Brasil são refugiados. Vejam só a diferença. Lá no primeiro caso, nós tivemos apenas a porcentagem sem uma ligação com sujeito ou substantivo, apenas com o verbo. E aí, o verbo vai seguir de acordo com a percentagem, se está no plural ou se está no singular. Já nesse caso 2, nós temos aqui um substantivo, um sujeito, acompanhando a percentagem, certo, pessoal? Então, nós vamos ter no primeiro caso 60% da imigração no singular e verbo no singular. Segundo caso, 60% dos imigrantes no plural, verbo são no plural, concordando com esse sujeito, certo, pessoal? Então, como a gente tem estudado, acredito que desde o começo vocês devem ter observado que verbo precisa casar com o sujeito em concordância, singular ou plural, gente. Um vai depender do outro para a sua definição. Quando os verbos fazer e haver forem empregados como verbos impessoais, indicando tempo ocorrido, eles devem permanecer no singular. Faz 4 anos que começou a Guerra Civil no Sudão do Sul. Há 7 anos, governos e grupos opositores encontraram-se em guerra civil. Então, nos dois casos, quando esses verbos fazer e haver forem empregados, indicando tempo decorrido, ou seja, tempo passado, um tempo que já passou, o verbo vai estar sempre sendo utilizado no singular, certo, pessoal? Faz e há. Fazer, faz do verbo fazer, há do verbo haver. Estão sendo empregados no singular porque foram tempos ocorridos já, tempos que já passaram. Esses verbos estão no tempo passado.
por isso estão no singular. Não pode ser, por exemplo, fazem 4 anos que começou. E nem houveram 7 anos, também não estaria certo, porque essa palavra houveram não existe, tá, pessoal? Então, nessas duas palavras, esses tempos verbais sendo utilizados no passado, nós temos que utilizar ele no singular, certo, pessoal? Quando o verbo haver foi empregado no sentido de existir, também deve permanecer na terceira pessoa do singular, por ser um verbo impessoal. Há muitos imigrantes na estrada a caminho de Boa Vista, certo? Então, também tanto empregado no sentido de tempo passado, quanto empregado no sentido de existir, o verbo haver deve ser empregado no singular, certo, pessoal? Singular. Lembrem desses detalhezinhos. Assistam o nosso vídeo quantas vezes precisar, porque são muitas informações, são muitos detalhes, tá bom, pessoal? E qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, ok? Agora vamos praticar. Eu quero que vocês façam a atividade das páginas 78, 79 e 80. Fico aguardando o retorno de vocês, certo, turma?